Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos. Me conta, você já sonhou ver de perto as paisagens encantadoras do Canadá, mas se sente intimidado pelo processo de visto? Não se aflija, estamos aqui para transformar esse obstáculo em uma trilha simples e tranquila. Hoje, vamos embarcar em uma fascinante jornada pelo tempo, explorando as mudanças na história do visto canadense e revelando como uma assessoria consular pode ser seu mapa personalizado nesse processo. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo, então já se inscreva no canal, não custa nada e é rápido. Clique no botão inscreva-se e não se esqueça, se você deseja ficar por dentro de todas as nossas dicas e guias, ative também o sininho de notificação. Existe algo absolutamente encantador no Canadá. Uma terra amplamente conhecida por sua diversidade cultural pulsante e esplendor natural inigualável. Imagine-se maravilhado com o pico nevado das imponentes montanhas rochosas em Alberta, ou absorvendo a tranquilidade dos lagos de azul profundo, como o majestoso Lake Louise, cuja beleza é tão hipnotizante que parece ter saído diretamente de um quadro. Imagine-se explorando as ruas pulsantes de Toronto, com seu famoso CN Tower tocando o céu, ou perdendo-se na história europeia e charme inconfundível de Quebec City, com seu histórico bairro francês, Vieux-Québec, um patrimônio mundial da Unesco. Ou talvez você seja seduzido pela cultura artística de Vancouver, onde a arquitetura moderna encontra a natureza no Parque Stanley, e a gastronomia é tão diversificada quanto seus moradores. Desde os espíritos livres de Montreal, onde a efervescência cultural ganha vida nas ruas de paralelepípedos do charmoso bairro do Plateau Mont-Royal, até as maravilhas naturais das costas de Newfoundland e Labrador, com suas colônias de puffins e icebergs flutuantes, é fácil entender por que tantos brasileiros são irresistivelmente atraídos por esta fascinante nação do Norte. Mas, como acontece com muitas coisas na vida, a beleza e a promessa de novas aventuras vêm com alguns desafios. No caso do Canadá, uma dessas barreiras é o processo de obtenção do visto, uma etapa necessária. Os cidadãos brasileiros precisam de um visto para entrar no Canadá desde 1987. No entanto, de maio de 2017, o Canadá implementou um programa chamado Electronic Travel Authorization, ETA, que permite que cidadãos brasileiros que já tiveram um visto canadense nos últimos 10 anos, ou que tenham um visto americano de não imigrante válido, possam solicitar uma ETA em vez de um visto para viajar para o Canadá por via aérea. Em 1987, o Brasil estava enfrentando um período de dificuldades econômicas e políticas. Havia uma transição política, pois o país estava passando de um governo militar para um governo democrático. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Congresso, mas ficou doente antes de assumir o cargo e morreu. Seu vice, José Sarney, assumiu o cargo. A Assembleia Nacional Constituinte foi instalada em 1987 para elaborar uma nova Constituição, que foi promulgada no ano seguinte, em 1988. O Brasil estava passando por uma grave crise econômica. A inflação estava em níveis extremamente altos. Em 1987, a inflação acumulada no ano foi de 415,83%, segundo o IPCA. Essa hiperinflação fez com que a moeda brasileira perdesse valor rapidamente, levando a uma queda no poder de compra da população. As taxas de desemprego eram relativamente altas durante esse período, devido à instabilidade econômica. O Brasil estava entre as maiores economias do mundo em termos de PIB, mas a dívida externa brasileira aumentou consideravelmente durante a década de 80, o que levou o país a declarar uma moratória em 1987. O turismo no Brasil na década de 80 estava em fase de crescimento, mas ainda não era uma grande indústria. Além disso, a instabilidade econômica e política provavelmente restringiu o crescimento do turismo durante esse período. Lembramos de tudo isso, porque os problemas econômicos em um país podem ter um impacto significativo na migração internacional e, por extensão, na emissão de vistos. Quando a economia de um país está lutando, com altas taxas de desemprego e inflação, por exemplo, é comum que mais pessoas procurem de emprego e estabilidade financeira em outro país. Isso geralmente resulta em um aumento no número de solicitações de vistos. Em resposta ao aumento da demanda, o Canadá pode ajustar suas políticas de imigração. Por exemplo, o programa Express Entry. Este sistema foi concebido com o intuito de atrair imigrantes munidos de habilidades e experiência que possam contribuir ativamente para o crescimento da economia canadense. Em 2021, havia uma alta demanda por profissionais de tecnologia da informação, enfermeiros, engenheiros e uma variedade de profissões comerciais. O Canadá, especialmente em cidades como Toronto e Vancouver,
possui uma indústria de tecnologia em expansão e uma necessidade constante por habilidades nessa área. Além disso, devido ao envelhecimento da população canadense, há uma demanda crescente por profissionais de saúde, incluindo médicos e enfermeiros. Da mesma forma, engenheiros são frequentemente recrutados para desenvolver projetos de infraestrutura e construção. No contexto brasileiro, muitos profissionais podem encontrar correspondência entre suas habilidades e as demandas do mercado canadense. Para ilustrar, o Brasil tem uma robusta indústria de tecnologia da informação, e profissionais deste setor podem descobrir que suas habilidades são extremamente valorizadas no Canadá. Dessa forma, o Canadá busca facilitar o processo de obtenção de vistos para indivíduos que possuem habilidades em alta demanda em sua economia. Contudo, isso não implica que o processo seja simples ou garantido. É sempre crucial que os candidatos pesquisem minuciosamente as exigências e processos antes de aplicar. Para pessoas que desejam visitar o Canadá, a passeio à história é outra. Depois de falar sobre 1987, precisamos nos lembrar que um dos critérios para a aprovação do visto é a capacidade do solicitante de sustentar a si mesmo e a sua família durante a sua estadia no Canadá. Em tempos de crise econômica, pode ser mais difícil para os solicitantes brasileiros atenderem a esses requisitos, o que pode resultar em uma menor taxa de aprovação. As autoridades canadenses também consideram as condições de vida e trabalho dos solicitantes em seus países de origem. Se essas condições se deteriorarem devido a uma crise econômica, isso pode influenciar a decisão sobre a aprovação do visto. Uma das coisas que as autoridades de imigração procuram ao avaliar uma solicitação de visto é se o solicitante tem laços fortes com seu país de origem, por exemplo, emprego, propriedades ou família, que sugerem que eles provavelmente voltarão após sua visita. Se uma crise econômica tornar esses laços menos fortes, por exemplo, se o solicitante perder seu emprego, isso pode afetar a decisão sobre o visto. Para se ter uma ideia de como é importante estar atento a esses sinais da economia em nosso país antes de solicitar um visto, houve outros períodos da história do Brasil em que o número de solicitantes do visto canadense aumentou, e devido à situação de nosso país, o número de negativas de visto também aumentou. Vamos lembrar alguns destes períodos. Final dos anos 80 e início dos anos 90. Este foi um período de hiperinflação no Brasil. Em 1990, o desgoverno brasileiro implementou o Plano Collor, que incluiu o confisco na mão grande de depósitos bancários e da poupança, em uma tentativa de controlar a inflação. Este plano resultou em uma forte recessão econômica. Recessão é igual a menos aprovação de vistos. Final dos anos 90. Em 1998 e 99, o Brasil enfrentou outra crise econômica. A crise da dívida russa e a subsequente crise do sistema financeiro internacional levaram à desvalorização do real e à fuga de capitais, resultando em outra recessão. 2015, 2016. Os anos de 2015 e 2016 marcaram um dos capítulos mais desafiadores da história econômica recente do Brasil. O país se encontrava preso em um turbilhão econômico, impulsionado por uma combinação venenosa de eventos internos e externos. A economia brasileira, altamente dependente das commodities, sofreu uma forte retração com a queda dos preços no mercado global. Para colocar em perspectiva, o preço do minério de ferro, uma das principais exportações do Brasil, caiu mais de 50% de 2014 a 2016. Da mesma forma, o preço do petróleo caiu de mais de $100 por barril em meados de 2014, para cerca de $40 por barril no final de 2015, expondo a vulnerabilidade do modelo econômico brasileiro. Simultaneamente, o país foi assolado por problemas políticos internos, onde escândalos de corrupção de grande escala, como a Operação Lava Jato, abalaram a confiança dos investidores. Estas controvérsias, envolvendo algumas das maiores empresas e políticos proeminentes, desencadearam uma instabilidade política que paralisou a formulação de políticas e atrasou as reformas econômicas necessárias. Como resultado dessas circunstâncias adversas, a economia brasileira mergulhou em uma recessão profunda, com o Produto Interno Bruto, PIB, encolhendo 3,5% em 2015 e 3,3% em 2016. Portanto, o período de 2015 e 2016 não foi apenas uma recessão passageira, mas um ponto de inflexão que destacou as fragilidades estruturais da economia brasileira e a necessidade urgente de reformas políticas e econômicas. 2020 e 2021. A pandemia de Covid teve um impacto econômico significativo em muitos países ao redor do mundo, incluindo o Brasil.
O PIB do Brasil contraiu 4% em 2020 devido aos efeitos da pandemia. Mesmo sem ter acesso a dados precisos que mostrem como essas crises afetaram o número de brasileiros solicitando e recebendo vistos canadenses, é seguro dizer que elas tiveram um impacto. Pelo que conhecemos da relação histórica entre crises e migração, podemos deduzir que as dificuldades financeiras vividas por muitos brasileiros provavelmente levaram a uma redução de aprovações de vistos. Como o que ocorreu em 2016, é comum observar um aumento nas negativas de visto para países como os Estados Unidos e o Canadá. Não se trata de uma coincidência. Crises financeiras também complicam a vida de quem planeja viajar ao dificultar a obtenção de vistos. No entanto, é importante ressaltar que o governo canadense realizou um esforço para aliviar essa situação através da implementação do ETA, Electronic Travel Authorization, uma medida que, na prática, começou a surtir efeito em 2017. Com esse sistema, brasileiros e pessoas de outras nacionalidades puderam ter um processo mais simplificado para a obtenção de autorização de viagem ao Canadá. Ainda assim, o Brasil, assim como outros países, sentiu o impacto dessas crises e é razoável supor que o turismo por aqui sofreu bastante durante esses períodos. No período até 2021, o procedimento de obtenção de um visto canadense sofreu várias mudanças, principalmente para se adaptar à tecnologia digital e para tornar o processo mais eficiente. Aqui estão alguns pontos importantes. Documentos requeridos. Originalmente, era necessário apresentar passaporte válido, formulários de aplicação preenchidos, fotos recentes, prova de fundos suficientes, carta de convite, se aplicável, e talvez um exame médico dependendo da duração e natureza da visita. Digitalização. Com o tempo, o processo tornou-se progressivamente mais digitalizado. O governo do Canadá lançou um portal online para processar pedidos de visto, conhecido como o Sistema de Solicitação Eletrônica, e-Applications ou e-Apps. Isto permite aos candidatos carregar digitalmente todos os seus documentos, tornando o processo mais conveniente. Biometria. O Canadá começou a exigir dados biométricos, impressões digitais e uma foto, para a maioria dos solicitantes de visto em 2018. Na atualidade, o processo de obtenção do visto canadense é conhecido por ser minucioso e exigente. Isso acontece porque o Canadá tem o compromisso de garantir a segurança e o bem-estar de seus cidadãos e residentes. Por isso, eles estabelecem critérios rigorosos para quem deseja entrar no país. O Canadá exige que cidadãos de muitos países obtenham um visto antes de visitar, não apenas os brasileiros. Isso faz parte de seus esforços para manter o país seguro. Existem diferentes tipos de vistos para o Canadá, cada um atendendo a um propósito específico. Por exemplo, o visto de estudante é para aqueles que desejam estudar em uma instituição educacional canadense, enquanto o visto de trabalho é para aqueles que pretendem trabalhar no Canadá. Cada solicitação de visto é cuidadosamente analisada pelos funcionários consulares. Eles levam em consideração uma variedade de fatores, incluindo a situação financeira do solicitante, histórico criminal, razão da viagem, entre outros. Você sabia que a Rainha Elizabeth II também é a Rainha do Canadá? O Canadá compartilha a monarquia com o Reino Unido e outros países da Commonwealth. Embora seja uma curiosidade não diretamente relacionada ao processo de visto, é uma das particularidades culturais que fazem do Canadá um lugar único para visitar. Como mencionado anteriormente, a primeira coisa a determinar é qual tipo de visto você precisa. Há uma variedade de vistos, incluindo o visto de estudante, visto de trabalho, visto de turista, entre outros, cada um com seus requisitos específicos. Uma curiosidade interessante é que, segundo a Immigration, Refugees and Citizenship Canada, IRCC, o Canadá recebeu mais de 4 milhões de solicitações de visto de visitante e permissões de estudo e trabalho em 2019. Isso demonstra o quanto o Canadá é um destino popular para estudo, trabalho e turismo. A documentação necessária pode variar dependendo do tipo de visto, mas geralmente inclui um passaporte válido, provas de status financeiro, como extratos bancários ou provas de emprego, e uma carta de intenções, detalhando o propósito da sua viagem. Atualmente o processo é descrito da seguinte forma. Reunir documentação. O primeiro passo é reunir todos os documentos necessários para o seu pedido de visto. A Vistos e Viagens oferece um formulário online, completo e intuitivo que vai facilitar a sua vida. Após o preenchimento do formulário, você receberá uma lista de documentos a serem apresentados. Isso elimina a dificuldade que os aplicantes têm quanto a quais documentos precisam enviar de acordo com seu perfil. Preencher formulários. Se você fizer o processo sozinho, então com todos os documentos em mãos,
você precisará preencher vários formulários. Isso inclui o formulário de informações pessoais, o formulário de detalhes da viagem e o formulário de consentimento. Se você contratou os serviços da Vistos e Viagens, não se preocupe. A preocupação com o preenchimento dos formulários oficiais é nossa. Pagar a taxa. O próximo passo é pagar a taxa de processamento do visto. A taxa varia dependendo do tipo de visto, e os detalhes para o pagamento serão informados durante o processo. Enviar a solicitação. Uma vez que todos os documentos estejam prontos e os formulários preenchidos corretamente, você deverá enviar sua solicitação ao consulado ou embaixada canadense mais próxima. Matação. Aguardar a decisão. Após o envio da sua solicitação, o próximo passo é aguardar a decisão do consulado ou embaixada. Este processo pode levar algumas semanas ou até meses, dependendo do volume de solicitações que eles estão processando. Uma curiosidade é que em 2019, de acordo com o IRCC, a taxa de aceitação de vistos de visitantes para brasileiros foi de cerca de 86%. Isso significa que a vasta maioria dos brasileiros que se candidataram obteve sucesso em suas solicitações. No entanto, isso não diminui a importância de ser meticuloso em seu preenchimento de formulários e preparação de documentos. Outro ponto de atenção é que a falta de documentos ou preenchimento incorreto dos formulários pode levar à rejeição do pedido de visto. Por isso, é crucial preencher tudo corretamente e seguir as instruções dadas pelo IRCC. Este é um dos motivos pelos quais muitas pessoas optam por usar os serviços de uma assessoria consular. Finalmente, é importante lembrar que a paciência é uma virtude neste processo. A duração do processo de solicitação do visto pode variar dependendo de uma série de fatores, incluindo o tipo de visto, a época do ano e a carga de trabalho do consulado. Então, planeje com antecedência e esteja preparado para esperar. Agora que você já entende o que é necessário para solicitar um visto canadense e os cuidados que precisa ter, vamos falar sobre a importância de uma assessoria consular. Sei que pode parecer um pouco intimidador todo esse processo, não é mesmo? Por isso, a Vistos e Viagens está aqui para tornar essa jornada menos assustadora e mais tranquila. Afinal, nossa meta é transformar seu sonho de viajar para o Canadá em realidade. A Vistos e Viagens cuida de todos os detalhes para você, desde a orientação sobre qual tipo de visto solicitar, até a preparação dos documentos necessários e o preenchimento dos formulários. Nosso objetivo é simplificar todo esse processo burocrático. Chegamos ao final deste vídeo e esperamos que tenha sido esclarecedor para todos vocês. Se você se identifica com alguma das situações mencionadas ou está planejando visitar ou imigrar para o Canadá, saiba que estamos aqui para te apoiar nessa jornada. Agora, queremos saber de você. O que achou deste conteúdo? Foi útil para você? Deixe nos comentários as suas impressões e, se tiver alguma dúvida ou curiosidade, não hesite em perguntar. Nós valorizamos muito a sua interação. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no botão like e compartilhar com seus amigos e família. Lembre-se, o conhecimento é um recurso valioso, e quanto mais pessoas tiverem acesso a ele, mais podemos todos nos beneficiar.